Do vídeo ao vivo. Muito bem, bom dia a todos. Bom dia quem está aqui, jovens. Eu vou mostrar aqui para todo mundo que está, certo? Muito bem, vamos tentar mais uma live no Facebook, que vai ficar um pedacinho e vamos tentar começar, né? Nossa aulinha paga. Dessa vez, né? E na verdade, isso aqui é uma continuação da outra palestra, vocês sabem, né, jovens? Quem veio vai ver que eu vou tentar trabalhar algumas questões que estão presentes na estética da primeira palestra, né? Que está presente na estética do autoritarismo, mas também numa discussão mais geral que agora se abre. Tá bom? O microfone é por causa desse som, né? Avião. E a gente vai trabalhar então, inaugurando esse curso Estética, Teorias e Efeitos, e eu sumo da câmera de vez em quando, mas a gente vai discutir a questão da beleza, certo? Que é um tema que emergiu, né, na discussão da construção de uma ideologia estetizante, né, tá? Na palestra passada, mas aqui vai ser autônomo porque eu vou discutir a fonte disso aqui, certo? Na antiguidade. É uma aula que, na verdade, eu fiz há muito tempo atrás, tá certo? Então eu dedico esse trabalho a esses três professores meus que eu os conheci, tá certo? Né? A primeira que vocês estão vendo aqui, eu diria que foi uma das poucos casos em que eu tive orgulho de tirar 10 numa prova, tá certo? Essa senhora aí que vocês estão vendo o nome, né? O Vitor Noll é o professor que me introduziu na filosofia da arte. E muito do que eu vou passar para vocês agora é um déjà vu que ele acabou me explorando, acabei virando monitor dele, que eu dei 3 seminários para ele sozinho. Ele dava meia aula, eu dava mais meia aula, então eu era um monitor involuntário explorado desde aquela época. Mas ensino público, então tá tudo certo, né? Tá? E lá era muito mais chato, tá bom? Certo? Então isso foi aí que começou um pouco essa coisa da aula teórica e tudo mais. Tá? E o Léo Kossovich, ele é o meu orientador, né? Da parte também de estética. Oi, Helena, já comecei. Tá? E ele é meu orientador e tem muito a ver com essa abordagem, eu chamo assim, anarquista um pouco, né? De como trabalhar essas questões todas. E é muito importante para a minha formação também. Ok? Então eu começo o curso e eu dedico então essa aula aos 3 grandes mestres. Bom, jovens, como eu sempre falo, em qualquer aula, quando a gente vai discutir estética, tá certo? É ver como a estética hoje é um elemento presente, bastante discutido, muito falado no senso comum. É isso? Certo? Viram ali o negócio? E é discutido assim geralmente, não é? Estética é depilação, como eu sempre falo, né? Estética é cirurgia de correção bariátrica a, sei lá, correção nasal, é isso? Tá? Estética é ortodontia, nutrição, saúde. Aí que está uma articulação disso que eu falei no outro seminário, né? no outro encontro. E tem todo um conjunto de coisas que definem essa coisa chamada beleza, e estética é entendida como beleza ou embelezamento, e é assim que tem uma indústria hoje, né? E tem uma prática disseminada, e tem o Facebook, e tem o Instagram, e tem os filtros, não é isso? Tá? Então vamos examinar isso que está no inconsciente coletivo, diriam alguns, ou no consciente coletivo, diriam outros, certo? Se isso é uma banalização, uma vulgarização do conceito de estética, do ponto de vista que estética seria algo elevado. Então, essa visão seria uma banalização do conceito. Tá? A gente vai discutir isso, eu não vou me posicionar, né, em primeiro momento. Mas a gente tem que entender um pouco, eu sempre falo desse prólogo, o que seria essa estética. Vamos aparecer um pouquinho de vez em quando, né? Tá?
mas eu não aguento ficar sentado, né? Mesmo com lumbago, como se dizia antigamente, ele é problema na lombar, tá? Estética, o termo vem do grego aistesis, né? Certo? A professora Helena pronuncia melhor que eu, que ela é grega, né? Mas o termo aistesis, de onde vem o termo estética, primeiro o sufixo esis, ele é atividade, certo? É uma capacidade também, enquanto algo que possa ser ativado, tá? Então isso é importante para entender que a estese, a gente pode traduzir como estese, é um termo muito pouco usado em português, tá? Estese, né? Então é uma atividade de perceber, envolve a percepção sensível, a sensibilidade e, por extensão, isso é chamado de sentimentos, tá? Ok? Então isso é a estesis, genericamente. O termo estéticos, a estéticos, ou estética, né, que é um adjetivo, quando está articulado, é uma qualidade articulada, ou a um sujeito ou a um objeto. Então tem a ver com algo que é perceptível, algo que é sensível, quando se trata de um objeto. Né? Ou de um sujeito que percebe, certo? E sente. Isso tem a ver, é o termo propriamente estético. Tá certo? Ok? E o que é chamado posteriormente de teoria estética, que é o que eu estou fazendo aqui, é o que os meus professores me ensinaram, né? É uma disciplina filosófica, teórica, reflexiva, que vem no século XVIII, no contexto do chamado iluminismo. É inaugurado por esse senhor aí, Alexander Baumgarten, tá certo? Tá? Que ele propunha uma chamada ciência do conhecimento sensível, tá? Conhecimento sensorial. Opa, acho que está chegando mais alguém, né? Ou não? E a ideia do Baumgarten era discutir a questão, principalmente, da beleza ligada a obras de arte, tá? Isso está dentro do projeto dos pensadores iluministas do século XVIII, né? Embora ele não tenha falado isso no seu livro, que foi chamado Tratado de Estética, ele que inaugura o termo estética como disciplina, né? Mas ele ficou conhecido como o que estaria propondo uma ciência do belo. Bem-vindo, jovens, prazer, né? Vem para cá, senta aqui, né? Vocês tiram selfie comigo também, tá? Certo? Então, o Baumgarten foi conhecido por ter proposto algo que seria uma ciência do belo dentro da doutrina iluminista. E eu já adianto para vocês que isso foi um projeto fracassado. Não existe uma ciência do belo, como existe uma ciência do movimento dos corpos, né? Que é uma coisa que o Newton, na época, foi um apogeu no século XVIII. Mas tinha, então, pelo menos esse impulso, esse desejo científico, né, de tentar estudar e entender também esse fenômeno da beleza. Ok? Certo? Muito bem. O que o Baumgarten inaugura era uma discussão que vários outros pensadores também estavam se dedicando, né? Por exemplo, um deles, que eu talvez trabalhe numa outra ocasião, é o Edmund Burke, que tem um livro bastante acessível, né, que é Considerações acerca do Belo e do Sublime. Então ele faz numa outra visão, mas ele também tenta analisar esses elementos, né? O que é a beleza, como é que ela é percebida, quais são as suas características, de modo bastante didático. Talvez eu use numa outra ocasião, né? E um outro muito importante, que se chama Immanuel Kant, tá certo? Então, o Kant, ele, na obra de Juventude, de 1764, está aqui na colinha, porque eu não lembro, ele é curioso que o primeiro livro que ele lança mais significativo são reflexões sobre o belo e o sublime também, tá certo? E mais tarde ele ficou famoso pela chamada crítica da razão pura, certo? E depois a crítica da razão prática e depois a crítica do juízo, que já é uma obra de maturidade, eu já chamaria até de velhice, tá bom? Mas que ele retoma, curiosamente, o começo da carreira, ele fala outra vez de estética. Então existe uma estética kantiana também, né? Muito, digamos, influente posteriormente.
né? E com esse movimento que começa no século XVIII, no século XIX, vários pensadores vão trabalhar essa questão da arte, da beleza, e é importante para isso que hoje a gente chama cultura, né? Um deles, do século XIX, do auge do romantismo, é o Hegel, tá certo? Que publica uma estética que, na verdade, não é um livro dele, eram lições, aulas ou palestras que ele dava, que os alunos aqui adotaram e fizeram uma obra que foi publicada depois, né? Com bastante influência. E um outro, só peguei dois, que é um cara chamado Nietzsche, que também discute a questão da arte, da estética, de modo bastante, digamos, assistemático em comparação com o Hegel. E também foi muito influente. Tem outros também, inclusive um que eu não pus aqui, que é o chamado Schiller, que ele propõe um livro chamado Educação Estética, também no mesmo contexto, tá? No século XIX. Então essas reflexões, essas discussões sobre beleza, arte, o efeito emocional, sensibilidade, já tem um certo percurso, né, que desemboca nas nossas reflexões aqui, tá? Hoje em dia não tem mais uma estética, né, como disciplina, a rigor, né? Não tem sistema como o Hegel, ou sistema como o do Kant, para discutir isso, e não há uma ciência da beleza, tá certo? Não há uma ciência de outros efeitos, inclusive o chamado sublime, que hoje eu não vou tratar. Mas essas discussões, elas são, eu escrevi aqui, né, mobilizadas ad hoc. Eu não estou enxergando, tá, jovem? Eu estou de costa, tá certo? E está muito ruim aqui o meu tablet aqui, tá certo? Mas essas discussões, elas, eu percebo quando eu vejo as discussões em congressos, a gente vê um eco dessas, todas essas formulações que vêm, e a grande maioria não sabe de onde vem, né? Tá? Certo? Mas, particularmente hoje, no que eu chamo, e aí eu volto para o começo, né, do que eu chamo de processo de estetização generalizada, né? Ou seja, a gente tem uma sociedade que esse tema permeia os valores, perturba, gera comportamentos, por um lado, e também é, de certo modo, explorado por uma indústria. É isso? Existe uma indústria da estética, né? E existe um discurso da estética e uma normativa da estética, né? Um ponto que eu não falei antes de entrar propriamente no nosso tema, porque a ideia é ir lá atrás, certo? No mais remoto ou mais fundamental que a gente possa ter dessa discussão, que é a antiga Grécia. Vai parecer que eu estou pensando, assim, é bom fazer o avião que está passando, tá? Pessoal do Facebook, tá? Mas a ideia é voltar lá. Mas antes disso, eu sempre também esclareço, para vocês não, que já me conhecem, muitos de vocês, que a gente entende muito estética pelo seu oposto, que é o não estético, né? O mais simples, eu diria, eu chamaria de anestesia. Vocês entendem? Anestesia é o melhor modo de entender estética. Porque a anestesia envolve tanto o não perceber nada, não sentir nada e não ter, portanto, sentimento ou memória de nada. Então é o anestésico que se opõe ao estésico, que a gente pode chamar de anestético e o estético, tá? Então, sim, o estético vai ter a dimensão da beleza, que é o efeito final do processo estético, mas envolve também o processo perceptivo básico, certo? Que é a visão, o tato, o paladar, o cheiro, tá? E o juízo, portanto, o julgamento que se faz dessa percepção, ok? Então é nesse universo que o próprio Baumgarten já chamava de conhecimento confuso. Ele fala isso de um certo modo apropriado, porque a ideia na filosofia dos sentidos, os sentidos sempre foram uma coisa considerada meio inferior, porque os sentidos nos enganam, como diz o Descartes, certo? A gente erra por conta dos sentidos, então não é um bom guia. Por isso que os sentidos e a sensibilidade sempre foram colocados como algo confuso e talvez não digno da especulação filosófica. É isso que o Baumgarten fala. Não
Estou falando isso. Para de olhar com essa cara, Gilson, ok? Tá? Mas essa confusão, ela persiste em outro sentido e sem nada dessas coisas chiques que estão por aí que eu estou colocando. Né? Então, num contexto que eu chamo de anestesia generalizada quanto ao significado da estética, é que eu me proponho a trabalhar esses conceitos, então. Tudo bem, Jorge? Tá? E tem a minha frase clássica, que agora eu posso revelar, quando eu sempre falo assim, vai doer, jovem. Né? Tá? Porque esse vai doer, jovem, né, quando a gente trabalha alguns conceitos que, por vezes, machucam o senso comum, machucam o hábito, né, do que se diz sobre tudo isso aqui. Certo? Muito bem. Vamos, então, entrar propriamente, esse é só o prólogo, né? Gostaram da transição? É bem mentira, né? E vamos agora trabalhar os princípios das estéticas, tal como eu pude trabalhar no Platão e no Aristóteles, ok? Então a gente vai fazer primeiro claro que isso aqui é bem raso, superficial, introdutório, a gente vai trabalhar só o Platão no começo, fazer um cafezinho, e depois pega o velho Aristóteles, como eu chamo, tá bom? Bem, certo? Então a ideia é trabalhar o tema da beleza, ou o tema entendido pelos filósofos, tá? Como refletido por esses senhores na antiguidade clássica, né? Então tem uma discussão, os dois discutem isso, o belo, o bem, a verdade e também as artes, né? E o Platão aparece em primeiro lugar como crítico, né? Crítico do modo como a beleza é trabalhada no auge, vou chamar assim, da arte grega clássica, tá certo? Do século IV a.C., tá? Claro que eu não posso aqui introduzir toda a doutrina platônica, certo? Tá? Mas, assim, superficialmente, todo mundo deve saber que ele propõe algo que é uma chamada doutrina platônica das ideias, né? Que ele propõe um mundo, que como ele tenta explicar o mundo, que tem um mundo transcendente à nossa realidade sensível e perceptível, que é o chamado mundo das ideias, tá? E que, inclusive, o que a gente vive, a nossa existência, é o chamado mundo dos fenômenos. Ele é vou chamar uma decadência, ou uma formulação que está distante desse que é o chamado mundo das ideias, né? Que tem a ver com a verdade, a beleza e o bem, que é o que eu vou trabalhar agora, né? Que eles estão nesse mundo, não aqui. Ou se estão aqui, eles estão de modo, digamos, os autoritários chamariam de degenerados, tá bom? Certo? Eu não vou chamar disso, mas tem um pouco essa ideia do Platão, sim, que tem uma certa queda, tem uma ideia teatral, de uma queda do espírito puro para esse mundo da realidade corporal e sensível, né? Chamado mundo dos fenômenos, né? Então, para não me estender muito, porque essa ideia desse mundo que ele é eterno, imutável, perfeito e uno, né? E tudo aquilo que é diverso, variável, corruptível e degenerável, eu estou usando isso de propósito para ligar a ideia da palestra anterior, que não veio azar dos seis, tá bom? Que essa ideia, então, de possível decadência está ligado à questão concreta, da vida concreta. Tá? Do ponto de vista desse mundo das ideias, tem esse termo que é bem feio, que vocês estão vendo ali, né? Que era discutido, é conhecido na filosofia como kalokagatia, certo? É feio, né? Certo? Só porque a pessoa só fica vendo no meio do termo, né? Mas é um composto, a kalokagatia, de um termo que envolve a beleza, certo? O belo, kalos, o bem, do ponto de vista ético, chamado agathos. Então, kalos, kai, agathos. Belo e bem, certo? Para o Platão, isso está junto, embora não está no mesmo termo, que tem a ver com a verdade, que em grego é aletheia. É isso, né? Ok? Então a ideia para o Platão é que os três elementos constituem uma unidade no mundo das ideias, certo? Então o que é belo,
é bem e é verdade. E por oposição, no mundo corrupto, agora corrupto cai bem, né? No mundo corrupto, o que é feio é mal e é falso, pseudos, mentira. Melhor não fazer comentários políticos, tá bom, Jovem? Mas enfim, a ideia no Platão, então, é que tem esse mundo que é transcendente à existência, certo? Mas que, no fundo, é, como ele diz, o que são as almas humanas que esqueceram disso por um processo, e elas, ao ter uma corporeidade, ao se encarnarem, elas esquecem desse mundo que depois só retornam e tal. A ideia, inclusive, do esquecer está no aletheia, né? O aletheia, a verdade, tem a ideia de não esquecer ou se lembrar, certo? Leté, na mitologia, é um rio que as almas atravessam, certo? Depois, quando elas vão encarnar novamente, esse é o mito, né? Então, elas bebem da água do rio Leté e se esquecem, então, que elas são isso e voltam a ser seres individuais, corruptíveis, etc. Bom, isso dá uma aula comprida, né, que eu não quero aqui reconstituir, certo? Mas tem a ver, então, tá? Tem, então, o mundo das ideias, tem o rio do esquecimento e nós aqui, né, no mundo que vamos, então, experimentar sensivelmente uma série de coisas que, inclusive, ele vai criticar, tá certo? Muito bem. O Platão, ele, na doutrina dele, ele tenta fazer uma crítica a uma série de práticas que estão acontecendo na Atenas no seu tempo, né? Que é uma Atenas democrática, está tendo uma série de conflitos e também está tendo uma série de sucessos. Então eu estou colocando isso como contexto para que a gente entenda algumas obras de arte que eu vou mostrar aqui depois, né? Então é uma Grécia que tem a democracia florescente, tem teatro, certo? Bastante significativo, tem escultura, arquitetura, pintura, ou seja, é um florescer das artes que está acontecendo, e nesse mesmo momento Platão se coloca ali como um crítico desse processo todo, né? Certo? Se der tempo eu falo um pouco do Aristófanes também, que vai pintar um Platão cômico, né? Então, o que o Platão critica naquele momento é que eu coloquei aqui como a desconfiança da ilusão. Porque essa mesma glória ateniense desse momento, clássico, como é classificado, o Platão vê como ilusório. Tá certo? Tem uma ilusão, um engano, né? Que ele é cultivado pelas pessoas por não se lembrarem do que é a ideia da verdade, do bem e da beleza, e também uma ilusão que é provocada por outros artífices, né, com propósitos espúrios ou não. Tá? A rigor, a crítica central do Platão não é. Está cheio de coraçãozinho aparecendo aqui, que coisa curiosa. A ideia do Platão, o alvo principal da crítica dele, vai parecer que são os artistas, mas na verdade é um artista particular que é o chamado sofista. O sofista, para quem não conhece, é o cara que fala bem, né? Dá aula e cobra, certo? E vive disso, né? Mas vive principalmente de tentar ensinar um discurso convincente para as pessoas, né? Para que elas sejam, sei lá, influentes, poderosas, etc. É nesse sentido que está um pouco, eu vou citar rapidamente, não está na aula, mas está uma comédia muito bacana do Aristófanes, chamada As Nuvens, né? Que um certo pai contrata um filósofo para ensinar o filho a falar bem e se dar bem na vida, né? Tá certo? Tá? Ok? E ele chama esse filósofo de Sócrates, o Aristófanes. Quer dizer, o Aristófanes faz uma clara chacota em cima da própria doutrina do Platão, que sempre faz o Sócrates ser o herói da filosofia, né? Mas, enfim, o Aristófanes pinta o Sócrates como o chato da ágora, o cara que fica pegando o passante para ficar fazendo questões, perguntas, né? E tentando ensinar alguma coisa. Eu me sinto assim um pouco também, tá bom, Jorge? Mas, enfim, a ideia do discurso eficaz, né? Que a gente chama de retórica, tá certo? É bastante forte, tá? Na democracia,
nas artes, no tempo, na religião. Okay? Então isso que na verdade é o objeto da crítica do Platão a rigor. Porque nessa busca do discurso, o que importa é a eficácia do discurso, não a verdade do discurso. Então o que importa é funcionar e atingir os objetivos. Está dando para entender, né, jovens? Então tem muito de política na discussão moral também do Platão. Ok? Então ele é um crítico feroz, principalmente disso, que isso também se reflete no caso das artes. Então é claro que aí tem a famosa alegoria da caverna, que eu não vou contar aqui, tá certo? Tem até em Jovem Nerd tem essa alegoria da caverna, né, Alberto? Porque eles contam. Pois é, mas o que eu vou dizer só é que essa alegoria, que é bastante bem sucedida, sempre contada, sempre repetida, ela mostra essa questão do mundo das sombras, o mundo das imagens ilusórias, certo, do fundo da caverna, e do duro processo que você tem de fazer, de sair desse mundo ele vai chamar da ilusão, certo, para o mundo da verdade, né, que provoca as sombras que são projetadas na caverna. Às vezes eu falo que é cinema, às vezes eu falo que é videogame, às vezes eu falo que é Netflix, deu para entender, né, Jorge? Certo? Às vezes eu falo que vou calar na boca, tá gravando nada, mas vocês imaginem o que vocês quiserem, tá bom? Então, a ideia do Platão é você sair do mundo dos fenômenos ilusórios, certo? No qual você vê sombras, e ele fala mais que isso, você se compraz, você sente prazer com as sombras. Então aí tem uma questão estética, né? Você gosta de jogar videogame, gosta de ficar observando as sombras projetadas e tal, né? E tem um conforto também dessa situação. E como sair disso para o mundo das ideias, da verdade, do que subjaz essa projeção de sombras, é como um processo doloroso. Eu estou colocando um pouco, dramatizando um pouco, para dizer que também tem uma dimensão estética na própria narrativa do Platão, que é um teatrinho. Eu estou falando isso desde já porque o Platão escreve sob uma forma de diálogos, né? Certo? E como tem esses efeitos todos, tem um teatro. E ele é um crítico do teatro. Está dando para entender, jovens, ou não? Então ele é curioso que ele é um crítico feroz das artes e é um autor teatral, vou dizer, razoável, né? Tá? Porque ele também é um cara que tem formação, que assistia a tragédia grega, assiste o Ésquilo, certo? Elogia os grandes autores gregos, porque o teatro é parte da cultura, né? Então, estou dizendo isso. Ele é crítico do teatro, mas ao mesmo tempo ele é um dramaturgo excelente, né? Certo? Doeu o meu joelho. Muito bem. Então é curioso que um dos mitos, ele usa vários mitos, tá? Tem então a alegoria da caverna e ele usa dois mitos que eu vou trabalhar com vocês, particularmente num livro chamado República, tá? Embora isso apareça em várias obras incidentalmente, né? Então nesse livro chamado República, ele tenta, é um livro influente até hoje, ele tenta mostrar o que seria uma cidade, uma polis ideal, tá certo? Com um bom governo, baseado na verdade, na beleza e no bem. Com cidadãos que também, certo? Visem a verdade, a beleza e o bem, tá? Então, o que seria essa república? Eu vou usar o termo, acho que não, ideal, né? Com governantes ideais e com cidadãos ideais. Esse seria, então, o mais próximo do mundo das ideias, de quem teria saído do mundo da caverna do engano, do videogame. Eu não sei porque eu estou falando tanto de videogame, tá, jovem? É porque tem público que gosta disso, né? Certo? Mas do mundo da ilusão para o mundo do que ele chama realidade das ideias, tá? Certo? Tem muita discussão, eu não uso o termo real, mas para o Platão, o real é o mundo transcendente. Isso aqui é o mundo ilusório. Tá? Essa é a doutrina platônica, né? Então, jovens, mas mesmo assim ele fala que tem um motor que faz você sair do conforto da caverna para ir para a luz, para a verdade, para o bem, é o amor, certo? Ele fala Eros, certo? Só que não é o Eros, que é o amor às imagens e aos fenômenos, e o apego às imagens e os fenômenos. Ok, jovens?
E aqui eu vou dizer até apego à arte, vou dizer também, e também apego ao videogame, tá? Mas é o apego aos elementos sensíveis. E ele prega o amor às ideias que são verdadeiras, né, puras, e isso que é chamado formas, que em grego é eidos, tá certo? Então ele faz uma oposição entre o mundo das formas perfeitas, certo? E ideias e a contemplação dessas formas perfeitas e ideias, que é o ideal de você ascender a isso. Pois não, Jota? No caso, quando você fala desse mundo das ideias, é referente a uma questão prática ou a simbólica? Sua pergunta é difícil de responder, certo? Porque seria simbólico, né, se você acreditar, como vai ser a visão da Aristóteles, que aqui que é o real. Então você estaria num plano, né? Agora, para o Platão, esse mundo é o real. Tudo isso aqui é ilusão, é meio um Matrix, meio estranho, né? Tá certo? Mas tudo aqui é ilusório, né? Então você tem que se desligar dessas ilusões sensíveis para poder atingir um espaço de contemplação dessas formas. É uma das traduções, certo? Esse eidos, que é a forma ideal, certo? E aqui só temos a forma sensível, que é uma decadência da forma ideal. Que é mediado pelos sensores fisiológicos. Sim. Enquanto que o outro seria um plano ideal. Inteligível, puramente inteligível. Na verdade, o mundo das ideias do Platão faz parte da cosmologia dele. Tipo, é como ele enxerga a criação do mundo. Então, o mundo ideal dá origem ao mundo irreal que a gente enxerga, que a gente vive. Isso. E o mundo ideal é como se fosse, tipo, na nossa alegoria hoje da religião, seria o céu. Assim. Isso. A cosmologia dele é essa. Por isso que depois, eu não falei isso, por isso que depois o Platão é assimilado pela teologia cristã. Tá certo? Chama neoplatonismo. Tá bom? Isso vai ser parte da nossa próxima aula. Tá? Por isso que vai caber como uma luva esse esquema do Platão para a visão católica. Tá? Que vai colocar Deus ali. Tá? Aqui eu não estou falando de Deus, ele fala em deuses. Ele fala em Deus, mas não é o Deus judaico-cristão. Fala que a gente chama de demiurgo, né? É uma divindade produtora que produziu o mundo das ideias, que depois foi decaindo no mundo dos fenômenos. Beleza? Tá? Deus designer, vou calar a boca. Tá? Muito bem. Então essa ideia do eidos se opõe às imagens que ele chama de eikon, certo? Que é a imagem física, concreta, perceptível, né? Eikon ou eikon a gente traduz como ícone, certo? Tá? Numa outra passagem ele vai chamar de eidola, de ídolo, tá certo? Que é um segundo grau de representação, tá? Muito bem. Então é por isso que o Platão condena os que eu escrevi idólatras. Idólatra é quem adora a imagem, certo? Tá? Ele é fixado na imagem sensível, né? Tá? E ele, numa República Ideal, prega, isso é bastante controverso, ele diz que os artistas deveriam ser expulsos da República, porque eles contribuem para a idolatria, para o engano e para o prazer no mundo sensível. Ou seja, não teria videogame na República do Platão. Certo? Isso é curioso que vai aparecer em outras mitologias que eu posso explorar também, posteriormente. Certo? Cristãs, particularmente europeias. Né? Tá? Tudo bem, jovens? Então, isso que você falou, né, dessa cosmologia, sim, né, isso tem um cosmos platônico, né, que supõe isso daí, desse universo ideal, fixo, eterno, imutável, que decai no mundo dos fenômenos, né? Tem uma cosmos. Cosmos, para quem vocês devem saber, é o universo, mas é um universo ordenado, com uma ordem, né? Que essa ordem também só é inteligível através do chamado conhecimento verdadeiro, episteme, com um processo de abstração, né? Tá? Que depois vai dar na chamada física, por exemplo. Né? Essa ideia, então, das leis imutáveis, mas são mais que leis imutáveis que o Platão propõe, ele propõe entes,
certo? Realidades mesmo, imutáveis e únicas, né? E a ideia, então, é superar o amor ao aparente, o mundo das aparências, para isso que também o pessoal vai chamar de essências, certo? Essas essências imutáveis no cosmos platônico. E vocês sabem que cosmos se opõe a caos, né? Ordem versus desordem, né? E conflito, e degeneração, e etc. E tal. Então, o mundo cósmico, nesse sentido, ele tem essa perfeição. Tá? O critério básico do cosmos platônico, que aí não é invenção dele, é uma coisa que é da cultura grega da época, particularmente, que aqui agora a gente vai entrar mais na estética mesmo do Platão, né? É o que os gregos chamam de metron, certo? Medida. Então, o conceito de medida, ele é fundamental, tanto para a política, certo? Para as ações políticas de decisão, para as ações éticas, a conduta, e também para a questão estética das artes. Tá? Então, medida, ela não é, ela é uma ideia abstrata, que se traduz, melhor ou pior, corporeamente. Mas a ideia do metron, da medida, ela é o fundamento, tá certo? Quem assistiu aquele clássico chamado Pato Donald no Reino da Matemática, né, sabe que isso é um tema que vem, inclusive, dos pitagóricos, certo? Que era, inclusive, uma seita religiosa, né, sei lá, o culto da hipotenusa, né? E, certo? Ok? Mas eu estou fazendo uma piada, mas é verdade, porque a ideia da medida tinha uma dimensão teológica, né? Inclusive, no caso dos pitagóricos, que também isso aparece no Platão, tem certas medidas que são consideradas divinas. Não vou entrar aqui no retângulo áureo, tá bom? Certo? Mas seria uma dessas manifestações, né, de geometria divina, porque ela é imensurável. A raiz do quadrado, a diagonal do quadrado era considerado também um ente divino, porque era incapaz de você dar uma medida. Hoje a gente sabe que é a raiz de 2 é o beta, certo? Isso nos tranquiliza. Os caras ficavam loucos porque não conseguiam medir, então ultrapassava a capacidade humana do intelecto de medida, portanto é divino. Tá certo? O que mais, hein? Então vocês entendem, jovens? Então tem a ideia que medir é saber, e medida, certo? Você persegue a medida, né? E a medida perfeita é cósmica, é divina, né? Assim, tem também o famoso pi, é ou não é? Então, até o século, que aliás é bagulho de árabe, né? Mas eu vou calar a boca. A ideia da quadratura do círculo, que era os caras queriam tentar medir o círculo de modo preciso e não conseguiam, e por não conseguir também consideravam um número divino. Essa ideia dos pitagóricos, que de certo modo Platão ele só está querendo dizer da insuficiência da razão humana, do conhecimento humano concreto, de atingir essas verdades que estão ali, né? Estão aí, né? Ok. Professor, Pois não. Então, quer dizer, a questão do cosmético, né, leva à questão da qualidade. Só que essa qualidade tem uma raiz quantificável. Só que daí você tem um limite para esse quantificável, que é essa questão do divino. Chega aqui, eu não consigo, né, abrir mais a caixinha preta. Não consegue naquele momento. Depois que você consegue, isso que são os outros movimentos históricos da razão, eu acho que a raiz de 2 não é mais pesadelo para ninguém. Tá certo? Agora já tem uma pacificação, ele foi mensurável. Agora ele está no controle. Enquanto eu não consigo medir, é uma perturbação, está o para além da compreensão lógica. E você coloca bem a questão do cosmético, né? Porque o cosmético, como a gente entende hoje, é batom, lipoaspiração, é outro termo que também caiu, né, em termos de significado, porque o cosmético significa pôr em ordem e colocar na medida e administrar a medida. Isso seria o sentido do cosmético, né? Ou seja, ordem, né? E o Platão é um digamos, bastante
rigoroso quanto à ideia de ordem. Então, vocês estão entendendo a conexão desse conceito cósmico, certo? Com outras manifestações políticas, artísticas, que depois se fazem em nome da ordem. Tudo bem, jovem? Então, aqui A eugenia, eugenismo, essas coisas acabam também. se crê que é buscar essa ordem, né? Tá bom? Então, isso aqui, não estou chamando o Platão de nazista, tá? Não é isso. Ele acaba Mas ele se presta a esse tipo de coisa para encaixar muito certo. Não é à toa que como você falou, mostrou na aula anterior, eles voltam, né, ao clássico Então eles fazem um Platão bem sem vergonha. Eles pegam, fazem uma interpretação, tá? Do Nietzsche também, de qualquer um. Tá? Se você pegar bem na República está escrito, né? Ele fala sobre a democracia e para ele não é Pois é, fala que não é. não é o auge da política. Não. Um certo deputado falaria no Congresso, tá vendo? Platão falou que a democracia é um lixo. Se ele soubesse. Eu tento evitar, certo? Se ele soubesse na inscrição. Só citou o Churchill, mas se podia citar o Platão também. Estava falando sobre Platão e os pitagorianos, pitagóricos, sei lá. Pois Tem um diálogo, né, do Sócrates com alguém que vem da doutrina pitagórica. Sim. E eu não lembro qual é a discussão dos dois, Sim. mas tem um debate. Tem um dos diálogos do Platão. Certamente é por aqui o debate. Isso que eu estou mais ou menos recuperando aqui, a partir do Pato Donald do rei da matemática, tá? Não era filosofia, não. Muito bem. Então, jovens, essa ideia de medida como base, metro, vai depois se desdobrar nesses outros conceitos que a gente também vê em outros textos propriamente de arte ou arquitetura, né? Simetria, proporção, harmonia, que também envolve música, vocês sabem disso, né? Certo? Simetria, embora hoje, eu sempre repito isso, eu nem repetir para quem já me conhece, simetria para nós é apenas uma correspondência formal, entre partes e tal. Não é bem assim que o grego pensa a ideia de simetria, certo? É simmetron. Esse sim quer dizer que tem uma composição com um princípio que articula todas as medidas. Está muito complicado o que eu falei ou não? É um algoritmo. Tem uma regra. Isso, é uma regra. Então tem uma regra, certo? Que vai definir as proporções, que são diversas. E Tá? as proporções iguais é uma delas. Isso. Por exemplo, a simetria bilateral é uma das formas de simetria. Agora, o que a gente chama de modulação em arquitetura é simetria. Eu tenho módulos que depois eu vou fazendo composições sempre a partir daquele módulo. E se eu quebro aquele módulo, vai dar problema, que é uma visão tanto de Platão, quanto de matemática, quanto de arte. E também daí as dificuldades, né, de aquilo que eu falei no raiz de 2, certo? Como eu não consigo botar aquilo na medida, aquilo escapa. Aí você percebe que a medida é o problema. E aí há o esforço em arranjar um outro sistema, uma outra regra, um outro algoritmo, que dê conta desse imensurável. Tudo bem, jovens? Então veja, esse imensurável pode ter duas faces. Pode ser essa questão da incapacidade humana de medir, e aí que eu diria o quantificável, eu não diria só quantificar, seria a compreensão que leva à quantificação. Tudo bem, Gilson? Isso aí envolve taxonomia, envolve um monte de coisa. Por isso que eles faziam tudo isso, particularmente o Aristóteles, né? Mas a ideia não é tanto a quantidade, é o raciocínio que permite você quantificar. Essa é a questão. Que, na verdade, planilista não é cosmético. Planilista não é cosmético. Tá? O planilista só pensa em aritmética imbecil. Tá? Okay. Então, a ideia desse amor à medida é o amor à proporção, é o amor à harmonia. E, por oposição, é a aversão ao fora da medida. Fora da medida pode ser o excesso ou a falta. Tá certo? Então, a busca é o metro, a medida. Então, se é over, é fora da medida. E se é fora da medida, não é bom. Não é verdadeiro. E não é belo. Se é abaixo da medida, também não é bom.
não é verdadeira. Familiar essa conversa, é o lado. Ai, senhor, estou muito gorda. Uma parte do meu corpo é muito grande. Ou muito pequena. Sem comentários. Isso, essa questão de excesso ou falta, está ligado às paixões inferiores, como diz o Platão. Certo? Evidente, inclusive, ao erótico no sentido físico, é o bar. Tá? Mas ele fala eros, tá, Jorge? Então, o erótico do Platão, é meio louco eu falar isso, né? Mas o amor, tá bom? O amor do Platão também significa sair do apego ao físico, nesse sentido, e das medidas físicas, nesse sentido, para um outro tipo de medida abstrata. Tá muito doido o que eu estou falando, Jorge? Está fazendo algum sentido? Então, tá bom. Tá? O paradigma, que isso é platônico, típico, e vai ainda também, tem a ver com tudo isso que eu estou falando, essa ideia de perfeição. É isso que é o mundo perfeito das ideias. Perfeição aqui em grego é teleiotes, certo? Então isso subjaz essa ideia da perfeição. Se eu estou fora da medida, eu devo entrar na medida. E quando eu chegar na medida, é a perfeição. Certo? Uma das definições de perfeição é aquilo ao qual nada mais falta. E também é aquilo que não pode se acrescentar nada. Isso é a perfeição. Certo? É o método. Né? Então, mais algo estraga, menos algo falta. Certo? Então, isso, eu não vou chamar a medida como meio, né, porque vai virar uma questão política meio complicada. Seu muro. Não, veja. Certo? O que também os posteriores latinos chamam de mediocridade, de ouro, áurea, mediocridade, é o caminho do meio. Eu não quero. Isso quer dizer que é a medida justa. Essa é a ideia do Platão. Certo? Medida justa, justiça, moderação, modo. Isso que ele chama de logos, que é o logos, que é o princípio, então, certo? Que é o superior, que tem a ver com o demiurgo, tem a ver com o cosmos, e é aquilo que as pessoas, às vezes, recusam, em nome das paixões inferiores. Tudo bem? Certo? Então tá. Então, isso é basicamente a doutrina da beleza do Platão, que é uma beleza, vocês estão vendo, então, ideal. É ou não é? Tá certo? É uma beleza ideal. Ela não é uma beleza concreta. Certo? Mas ela é uma beleza ideal que vira vamos chamar assim, um modelo regulador. Essa é a pretensão platônica, né? De fazer uma régua e uma regra, certo? Que entende a ideia do regulador. E o modelo é isso, que é o paradigma perfeito. Que a partir daí, então, você pode medir as condutas, você pode medir as carências, você pode medir os excessos. E aí você tende a ter, então, esse caráter corretivo, tá? Da doutrina. Tudo bem? Muito bem. Em termos de arte, esse pensamento que eu não vou dizer que é inventado pelo Platão, não, tá? Ok? É muita pretensão dizer que o filósofo vai lá e determina. Ele, na verdade, ele formula toda uma série de concepções que estão correntes na cultura grega daquele momento, né? Então, por mais que ele, por exemplo, possa criticar a arte, possa criticar o teatro, a música, ele, no fundo, se alimenta de tudo isso para formular essa visão aqui. Tá? Eu diria que ele é resultante, não determinante, como outros caras pensam. Não vou dizer o mesmo da arte do chamado Renascimento. Do chamado Renascimento é outra coisa. Os caras podem até pegar o Platão como princípio, mas na cultura grega não. Ok? Certo? Bom, um dos elementos que corrobora essa visão do Platão da Antiga Grécia é isso que a gente sempre dá em história da arte, sempre dá em história da arquitetura, né? Tá? Que é o chamado cânon em grego. É o título da obra desse autor chamado Policleto, tá? Certo? Que nós traduzimos como cânon, né? É a aula que todo aluno de desenho detesta, é o tá certo? Porque o professor fica mandando desenhar
alguém com 7 cabeças e meia de altura. Né? Certo? Já escolhendo tremores aqui de saudades e ódio. Isso aqui estava num texto que se perdeu, de um escultor que existiu, chamado Policleto, ele é citado por vários autores latinos, né? E também as obras originais do Policleto se perderam. Tá? O que tem, dada a excelência, tem cópias, certo? Tem umas 3 disso aqui, chamado o Doríforo. Né? Tá? Então, aqui nessa escultura do Doríforo, que foi citada, particularmente pelo Plínio Velho, acho que um tal de Vitrúvio também cita alguma coisa parecida desse cara aqui, tá? Certo? O Policleto ele diz que ele logrou o sistema de proporções e medidas, onde cada parte do corpo, então, tem de seguir isso para que se atinja a beleza. Ele fala que ele percebeu isso porque, ao propor, todo mundo reconheceu aquilo como belo e o aceitou. E ele começou a ganhar um monte de concurso, dinheiro, edital da arte, etc. Certo? Tá? Não acho que existe, como é que chama? Ancine. Ok. Então, isso aqui vocês estão vendo aqui, é o sistema de 7 cabeças e meio. Né? E também no tratado do Policleto, ele comenta várias outras partes. Esse tratado se perdeu. Tá? A gente imagina que, claro, não era de publicação imensa, pouca gente lia, deu para entender, né? Já era para escultor, então ninguém. Depois que o cara aprendia o sistema, metia fogo no. Então não tem, mas ele é citado. Tá? E ele é citado como, digamos, causa da excelência da arte grega do período, que é o chamado período clássico. Né? Certo? Não vou fazer piadinha com o bimbo do cara, não. Vamos lá, certo? Só vou dizer que está na medida, tá? Um autor chamado Galeno, de Pérgamo, o Galeno é interessante, vamos passar na frente aqui da câmera, vai, não aguento. O Galeno de Pérgamo, ele é um autor que fala muito de medicina, é uma referência latina de elementos de medicina, mas curioso que, como o Plínio, ele também fala um pouco. Eu peguei porque ele faz uma citação direta, né? Tá? Não do Platão, mas no caso do Policleto. Né? A beleza não está na simetria dos elementos, mas na adequada proporção entre as partes, como, por exemplo, dos dedos, uns para com os outros, estes para com a mão, esta para com o punho, este para com o antebraço, este para com o braço, e de tudo para com tudo, como está escrito no cânone de Policleto. É o que eu estava dizendo, né? A questão é o sistema de medida, certo? E todas as partes, no caso, obedecem o mesmo sistema. Tá? E ele fala então que ele fez o tratado e fez a escultura que seria aquela ali. Tá? Jovens, a questão da beleza como proporcionalidade, ela tem a ver com o contrário dela, ou seja, o que eu estava brincando antes, né? Meu nariz é muito pequeno, é muito grande, vocês entendem? Todo esse mimimi, essa lenga-lenga, que inclusive é discutido e persiste em outras culturas, né? Que aqui é explícito, né? Mas essa ideia de tudo, certo? Tem de estar submetido ao sistema de proporção, que é chamado euritmia também, em grego. Bom ritmo, certo? Agora, o curioso isso é platônico, se um elemento apenas estiver fora do sistema de proporção, você quebra o conjunto. E, portanto, você desordena, caos. E, portanto, é o que eles chamam de cacós, feio. Certo? Tá? Então, também não adianta também isso no discurso todo bonito, médio, agradável, aí você dá um deslize, uma pisada no tomate, acabou. Vocês veem que é um sistema meio duro, né, jovens? Mas é isso que está envolvido na doutrina platônica e também na prática artística da época, tá bom, jovens? Isso aqui é um outro escultor muito famoso chamado Lísipo, né? Tá? Que também fez, segundo os estudiosos, eu acredito, um sisteminha de proporção. Para não dizer que o sistema do Policleto é o único, tá? É que é 1 para 8 cabeças, são figuras mais longilíneas.
Ou seja, vários artistas estão procurando sistemas diversos. Tá? Não tem que ter um sistema só, mas tem que ter a ideia de sistema por trás, né? Das diversas manifestações artísticas. Tá? E aqui, uma outra cópia está no Museu de Berlim, né? Do Policleto, que é uma Amazona ferida, né? Que também é uma peça que está dentro dessa ideia de beleza, né? É curioso, jovens, que tem vários aspectos aqui que eu poderia desenvolver. Eu vou só chamar a atenção a um, que o tema, o título, é porque foi citado em algum autor, ok? Então tem um estudo, se recuperou a cópia, se estudou, se fez o restauro e se chegou à conclusão que essa daqui corresponde, é uma cópia daquele original citado por um autor antigo. Mas que o tema, primeiro, da Amazônia, que não é à toa que eu estou colocando aqui, é a questão da representação da mulher, né? Dentro da arte grega, que é fortemente machista. E a nudez, particularmente, era um tema até o século IV, que eu vou chegar agora, era exclusivamente masculino, né? Tem a ver com a coisa do guerreiro, do atleta e mil coisas, né? E a Amazônia, no caso da representação, é a guerreira também, é isso? Tá? Ok? Certo? Então tem duas questões aqui. Primeiro a questão da veste, né? A questão da veste, que começa a ter então esse desnudamento, mas no caso da Amazônia tem essa questão dessa indeterminação de caráter. Não sei se vocês estão me entendendo. A Amazônia é guerreira, ela é feroz, ela não é a mulher doce, etc. Né? Então tem esse primeiro aspecto. E é isso que eu ia chegar. Vocês já adianta tudo, já, beleza? Tá? Mas antes de chegar nisso, que eu vou chegar, também tem a questão da dor. Porque aqui, ninguém vai dizer que ela está com enxaqueca, a ferida do cabelo. Ou seja, é uma figuração de dor para aquele contexto. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar o outro, aristotélico, que é outro contexto. Tá? Então, nesse contexto que é chamado pelos estudiosos de arte severa, você tem também figuras contidas do ponto de vista da atitude. Está muito complicado o que eu falei, ou não, Jorge? Então, ela pode estar com uma flecha no coração, mas ela vai estar com essa cara assim de... Oh, doeu. Certo? Porque não tem assim, não tem isso. Vocês entenderam, jovens? A própria figuração supõe medida, né? Tá? Então pode ser a coisa mais escabrosa que está acontecendo, que vai estar tudo assim, meio que eu chamo assim, suave, meio assim, cool, né? Tá? Certo? Ok? Isso é Amazônia ferida. Só que assim, não sei o que eu faço da vida. Na nossa visão, né? No nosso gosto, né? E por fim, o terceiro ponto que eu estou, agora se põe a mulher pelada, rapidinho, que é o Praxíteles, né? Que é uma Afrodite de Cnidos, né? Bom, jovens, eu coloquei evidentemente a Afrodite como paradigma de beleza feminina, é evidente, né? Em Roma ela é chamada Vênus, né? Ela é a deusa do amor, é isso? Também do amor físico, mas também do amor espiritual. Ela é a mãe do Eros, segundo certas tradições, é isso? Tá? E então tem essa cena da Afrodite que fez muito sucesso. Não dá para dizer que foi a primeira, mas é das primeiras. Tem? Mas é curioso que é uma nudez, outra vez, tem todo o sistema proporcional, vou falar do umbigo daqui a pouco, tá? Tem todo o sistema proporcional de medidas, né? E também, outra vez, uma atitude contida. Né? Ela está, vocês estão vendo, está segurando ali uma toalha, e é que ela vai tomar banho. Ela só acabou de tirar e acabei de tirar o microfone daqui. Né? Ela só vai tirar a roupa e vai tomar um banho. Então é uma cena bastante prosaica, vocês entendem? Não é um momento de guerra, ela não vai dar maçã pro pares, certo? Ela não vai... Pois não. Também tem um fator que a Afrodite é interpretada diferente em cada região da Grécia. Sim, senhor. Por exemplo, os espartanos viam muito mais como uma guerreira do que... Pois é. Né? Tá? E outros veem mais ela como sedutora, mais erótica. Tá? Certo?
Então, só que aqui é uma cena prosaica. Sabe? Tem várias histórias que o cara fez duas, aí um pessoal mais conservador levou vestida porque achou que a pelada... Aí o cara que comprou a pelada fez sucesso. Tem dessas coisas assim, desde o rei que não, levou a pelada, fizeram fila, e aconteceram coisas bastante estranhas que eu vou me poupar, tá bom? Mas enfim, a ideia da beleza feminina, nua, é restrita à Afrodite, tá bom? É a única que é condizente você deixar ela nua, mas geralmente em atitude outra vez. Acho que vou tomar um banho. Deu para entender, né? Não é outra vez nudez erótica, não é sexo explícito, não é bacanal, etc. Tá certo? Tá? Então tem essa ideia da contenção. É isso que eu estou querendo colocar aqui. Isso está existindo, não estou dizendo que é o Platão que provoca isso. Isso está existindo naquele contexto de cultura. Tá? É o valor importante para aquilo lá. Tudo bem, jovens? Deu para ter uma ideia vaga do que é, então, como eu acho esses princípios, eles continuam operantes, né? Mediados, bastante desconhecidos, mas bastante precisos, né? Certo? Aqui tem um texto da minha professora, que é um livrinho que eu recomendo a todo mundo, que é uma introdução, né? Para qualquer um, não é para estudante, tá? Certo? Então, ela diz que as artes da Grécia tinham uma função pedagógica, elas tinham uma função formativa, o que os gregos chamam de paideia, tá certo? Então, tinha de se formar os cidadãos, formar os participantes da sociedade, né? Tá? Que na ideia do Platão, que é que ela está dizendo, que eu já contei, ó, certo? Platão exclui poetas, pintores, escultores, porque agora que vem uma discussão que eu vou desenvolver no Aristóteles, porque eles imitam as coisas sensíveis e podem oferecer uma imagem desrespeitosa dos deuses tomadas pelas paixões humanas. Deu para entender, né, Jorge? Porque eu não vou fazer uma Afrodite tarada, tá certo? Então, o Platão, ele é um crítico feroz desse princípio chamado imitação. Mímese, tá certo? Ele fala que a mímese ela é a fonte da ilusão e da distância da verdade. Isso eu devia ter falado antes, mas é bom que a Marilena me lembrou, que numa passagem da República, é o livro 10º, se não me engano, ele fala que a arte está a 3 passos da verdade. E estando a 3 passos da verdade, ela está no mundo da ilusão. E dependendo, pode ser do pseudós, da mentira, né? Como você interpretar. Então ele conta, por exemplo, os exemplos que ele fala, é curioso isso. Ele pega esse exemplo assim, então, no mundo das ideias existe a ideia da mesa. Só tem uma mesa. Ela é a ideia da mesa, perfeita, imutável, etc. Certo? Aí depois vem o segundo nível, que é o marceneiro. O marceneiro pega aquela ideia da mesa e vai fazer uma mesa em particular. Ela vai ter uma forma, vai ter um material, vai ser fórmica, vai ser design, Iron Gray, não sei. Certo? Isso aqui é o segundo grau. Só que isso aqui já é múltiplo. São derivados daquela ideia que era perfeita, única, ideal, e esse aqui já é múltiplo. Aí depois vem o pintor e pinta uma mesa. Tá certo? Ele fala, além de ser, ele só pinta um ponto de vista só. Certo? Ele pinta só de dia e não é de noite. Então, essa daqui é pior que essa daqui. Então, a pintura, a imitação, isso aqui é uma imitação da imitação de uma ideia. Certo? Então, o Platão diz, a gente tem de fugir das imitações e buscar o original. Curioso esse argumento, né, Jorge? É gozado isso, né? Quer dizer, mas o original está inacessível. Não, é inacessível para você, prisioneiro da mesa. Se você fizer um esforço, você vai descobrir que tem essa mesma ideal. E no final ele propõe que quem vai liderar a cidade ideal são os outros. O professor.
É por isso que os caras querem bater nos professores, tá bom? De filosofia aí primeiro, de humanas, não, né? Primeiro de humanas, tá? Expulsa os professores de humanas da cidade. Nossa, Platão de merda. Então essa ideia faz sentido o argumento. Quando ele fala do triângulo, faz mais sentido. Tem o triângulo, a ideia do triângulo, aí depois tem o triângulo, e você nunca desenha um triângulo decente. O seu triângulo é sempre ruim. Seu desenho nunca é perfeito. Essa é a discussão. Ele nunca é telenotésico, ele nunca cumpre plenamente a realidade, certo? Que a ideia permite. Então, idealmente, a mesa perfeita é a que cumpre todas as exigências, requisitos da mesa. O triângulo perfeito é o que compreende todos os outros triângulos. Tá certo? Tá? Mas para isso tem que ter essa ideia de perfeição por trás. É isso? Tá? Então, isso é e também essa... Veja, a ideia desse modelo regulador é você mobilizar as pessoas para que elas busquem isso. Não necessariamente atingir isso, né? Que depois é uma perversão moderna, tá? Está no imaginário moderno, né? Nessa idealização que eu vou chamar de idealização perversa. Né? O fato de você não atingir o ideal, você se frustra aí, mas isso é outra coisa. Mas tem essa ideia de um perfeito que é na visão do Platão, que é um estímulo a esse aperfeiçoamento, vamos chamar assim, da sociedade e do cidadão. Tá certo? Por isso que ele fala aqui, embora expulsos os artistas, tem de ter o que mesmo? Música e dança, como disciplina fundamental. Então não é que todas as artes são expulsas, né? Só as artes miméticas, tá, Jorge? Aquelas que imitam, e particularmente as que produzem imagem. Tá? E quanto mais sedutoras as imagens, pior, mais caverna. É mais realista que o pessoal chama hoje, né? Ok? Então a ideia é formar, a crítica que ele faz é para evitar, na verdade, os efeitos nefastos que ele já percebe na sociedade, que é, certo? Que é a sofística, que é a enganação, que é a adulação, né? Que é a falsa projeção de imagem. É isso que, na verdade, é a crítica do Platão. Né? Só que radicalizado é levado a tudo isso aqui. Né? Tudo bem, jovens? Então, isso aqui encerra a primeira parte do nosso papo. Né? Vocês querem? Vocês já perguntaram, né? Vocês têm mais alguma pergunta quanto a isso que eu estou dizendo? Pois não. Uma das coisas que eu acho muito pertinente, eu acho que na verdade eu acho muito engraçado, é que o Aristófanes, quando ele faz a comédia, né, como é que chama? Não o mundo, é tipo olhando para cima, alguma coisa assim, né? Tipo, que ele fala que o filósofo está sempre apreciando o céu. E ele não diferencia o filósofo do sofista. Para ele é a mesma coisa. E eu fico pensando, enquanto isso está explícito no discurso do Platão contra o teatro e contra a comédia. Porque para o comediante, o Platão, o Sócrates e como é que chama? O sofista que o Platão mais fica incomodado com, são a mesma coisa. Eu vou dizer o seguinte, para o Aristófanes, tá? Para o Aristófanes, o Platão, o Sócrates, o sofista é a mesma coisa. Peraí. Ou para o cidadão comum é a mesma coisa. Tá? Porque, no fundo, o Platão também está tentando convencer. Ele está tentando persuadir também. Está tentando persuadir alguém a não seguir o sofista. Mas ele também está sendo um sofista nesse sentido. Então ele está usando todas as técnicas e armas do artista, do retor, do orador, do político e do advogado. Quando ele advoga pelo Sócrates. Tá certo? E pintando o Sócrates como herói. Mas como eu já disse, o Aristófanes pinta o Sócrates como um chato. Né? O pentelho da água. Sai daqui, Sócrates, não quero saber o que é justiça. Que justiça? É impossível. Né? Mas, de fato, vou dizer que eu não vou dizer que o Platão é sofista, que é muita sacanagem, tá? Agora, que ele mete o pau nos artistas, ele é um artista, aí eu vou concordar. Porque, afinal, ele escreveu diálogos, ele fez teatro.
o Aristóteles ele coloca o Platão como entrando em palco, toda vez que ele entra no palco, ele entra num guindaste. Ele entra, tipo, flutuando no céu, assim, tipo, onde ele considera que os caras estão, assim, eles estão muito longe do chão. Pois, mas o Aristóteles é um bom tirador de sarro. É preciso, eles são necessários. Né? Talvez eu faça um curso sobre a comédia. Ele era um comediante na época. Né? Talvez eu faça uma aula sobre isso. Não tão cedo, tá? Intervalo, jovens, vamos tomar um café então? E eu vou interromper aqui então essa coisa que está muito chata. Né, jovens? Tchau.